Fala Tricolada! Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da torcida do Fluminense, para quem é apaixonado pelo Fluminense, porque aqui tem vídeo todo dia. Se você está vindo aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, senta aí, vamos conversar, vou falar sobre uma reportagem do jornal Globo Extra, Globo/Extra, fizeram em parceria aí, decidindo escolher os 30 maiores ídolos da história do Fluminense. Vou dizer minha opinião, vou falar quem está faltando, quem está sobrando nessa relação aí. E vou fazer uma análise, vou fazer um comentário sobre esses 30 nomes que aí estão. Vamos fazer uma apanhada aí, vamos ver se a gente... Vamos trocar uma ideia sobre esses 30 nomes aí, porque ídolo do Fluminense. Falando de Fluminense, falando de ídolo, é com a gente mesmo, a gente vai conversar sobre isso. E hoje, Laranjeiras, o berço da seleção brasileira e casa do Fluminense, completa 101 anos, estádio mítico, maravilhoso, que todos nós amamos e temos um apreço enorme por ele. Se Deus quiser, um dia o Fluminense vai jogar lá. Então vamos falar sobre esses 30 maiores ídolos da nossa história e sobre o Estádio das Laranjeiras, a nossa casa e berço, manjedoura do futebol nacional. Então vamos fazer uma análise aí desses 30 maiores ídolos da história do Fluminense. Tem algumas ressalvas, algumas... Sinto a falta de alguns jogadores, principalmente jogadores da década de 70. A galera que pegou aí o ano de 69, 70 até 76, conquistaram muita coisa pelo Fluminense e não constam na relação, como Marco Antônio, lateral esquerdo, Samarone, Manfrini. Eu não vi jogar, mas, meu amigo, história... É só pesquisar e estudar, e não tem como esses jogadores estarem ausentes de uma relação feita pelo jornal Globo, pelo jornal Extra. Não sei como chegaram a esses nomes, mas sinto ausências de nomes importantes como esses citados por mim, principalmente do Edinho. Daí vão dizer, mas o Edinho jogou pelo Flamengo, não sei o que. Amigos, o Edinho, ele foi cria do Fluminense, veio da base do Fluminense e jogou muita bola no Fluminense, jogador que disputou 2 Copas do Mundo. Se a gente for por essa vibe de quem jogou pelo Flamengo, né, nós temos o Gerson, temos o Conca, que pediu para jogar lá, temos mais quem? Temos o Branco, que jogou no Flamengo, Renato Gaúcho, Thiago Neves, PC Caju, Paulo César Caju. Temos uma relação enorme de jogador que já passou pelo Flamengo. Então, a gente pegou um ranço do Edinho por causa da época que ele apresentava, que ele era o comentarista da Sport TV, pegava pesado com o Fluminense, mas o Edinho é torcedor do Fluminense, seus filhos são torcedores do Fluminense, e o Edinho não está nessa relação de maiores ídolos da história do Fluminense. É um absurdo. Principalmente quando a gente vê, eu gosto muito, adoro o Gum, sou muito fã do Gum. O Gum tem 2 títulos nacionais pelo Fluminense e ninguém vai tirar isso do Gum. Mas não pode ter Gum e não ter Edinho. E não pode o Gum ficar na frente de Altair e Ricardo Gomes. Não tem como. Ricardo Gomes tem um tricarioca pelo Fluminense, tem um campeonato brasileiro pelo Fluminense e jogou muita bola, Copa do Mundo, Europa. Então é outro nível de jogador. E para você ver, os goleiros, tem 6 goleiros nessa relação de 30 maiores jogadores da história do Fluminense. Tem Castilho, que é o primeiro de todos, muito bem escolhido, arrancou o dedo para jogar pelo Fluminense, grande história pelo clube. Félix, esquecido, renegado, criticado pela imprensa, principalmente pela imprensa paulista, mas campeão brasileiro pelo Fluminense em 70, mereceu estar nessa relação. Marcos Carneiro de Mendonça, um dos maiores goleiros da história do Fluminense, primeiro goleiro da seleção brasileira, primeiro título da história da seleção brasileira do Sul-Americano em 1919. Marcos Carneiro de Mendonça era o goleiro titular e fez um partidaço na decisão, partidaço, capa de jornal. Paulo Vitor, um dos maiores, e Cavalieri também merecidamente está entre os 36 goleiros. Isso mostra aí que o Fluminense tem sorte com um goleiro aí, de 30 nomes de maiores ídolos, 6 deles serem goleiros. É bem legal isso aí. Zagueiros, constam na lista o Pinheiro, na ordem, né, de escolha da lista. Tem Pinheiro, grande zagueiro, Pinheiro.
tem o Gum, Thiago Silva, Altair e Ricardo Gomes. Acho que o Gum aí tá pulando barriga aí, tá na frente aí de Altair e Ricardo Gomes, acho, não concordo, mas tá bem escolhido aí de zagueiro, faltando, como eu disse, o Bravo Edinho. Atacantes tem uma relação bem bacana, tem o Fred, que é o segundo maior, com 2 títulos nacionais pelo Fluminense, merecido a segunda colocação do Fred. Tem o Valdo, grande artilheiro do Fluminense, um dos maiores, o Washington de 84, adoro o Washington, e o Wesley, meu amigo. Com certeza, desses 30 nomes que aí estão, o Wesley foi o que mais sofreu. É um dos que mais merecem estar nessa lista. Não é porque eu sou fã do Wesley, mas é um que mais merece, porque essa rapaziada desses 30 aí, a grande maioria jogaram com grandes jogadores, com grandes craques. O Wesley não. Meu amigo, ele ralou. Ele teve Itaberá como lateral direito, Itaberá cruzando para Ezio. Teve cada mala, meu amigo, para jogar do lado do Ezio, cada dupla de ataque que o Ezio sofreu, meu amigo, para ele estar aí entre os 30, porque é merecedor. E olha que a colocação dele não é ruim. Ele está muito bem, está entre os 20 ali, os melhores da história do Fluminense, merecidíssimo, porque esse ralou para chegar onde chegou e a gente é muito fã dele, e ele é um nosso super-herói. Só isso já basta, esse apelido fantástico que o Januário de Oliveira deu para ele. Meias, olha só os meias escolhidos, né? Na ordem aqui que eu consegui analisar, coloquei na ordem da rapaziada. Assis, ídolo, Carrasco do Flamengo, merece estar onde está na lista, aí, terceiro maior da história do Fluminense, de ídolos do Fluminense. Depois vem o Rivelino, Conca, merece, é ídolo de muita gente aí, mas Conca ficou na frente de Didi, de Gerson. Concordo que o Conca fique na frente de Thiago Neves, Deco, Orlando Pingo de Ouro também foi grande jogador, está nos livros de história. Então são grandes meio-campistas aí, Assis, Rivelino, Conca, Didi, Gerson, Thiago Neves, Deco e Orlando Pingo de Ouro. Minha objeção aí é o Conca estar à frente de Didi, Gerson e Orlando Pingo de Ouro. O Wesley ficou em 18º, é um reconhecimento, parabéns, hein? Então é isso aí, rapaziada, essa é a minha análise, lamentando muito a ausência do Manfrini, do Marco Antônio, que foi um grande lateral, Samarone, Lula, rapaziada aí que arrebentou, ganhou o título nacional pelo Fluminense e não foi lembrado. É uma pena. Por exemplo, saiu, não consta Marco Antônio, não consta o Samarone e o Manfrini, mas não consta o bravo Marcão. Considero o Marcão ídolo, mas é ídolo. Ninguém vai tirar a posição do Marcão de ídolo, mas ele não pode constar entre os 30 maiores e deixar Marco Antônio e Samarone e Mickey, esses caras de fora de uma relação. Mas é a opinião de cada um, a gente tem que respeitar. Quem é ídolo para mim não é ídolo para o outro, que eu gosto de um, o outro não gosta, e é isso aí. Vamos falar de Laranjeiras? 101 anos de Laranjeiras. Esse estádio mítico pra gente, um monumento, a nossa história, a nossa casa, o nosso caldeirão. Por que não o nosso caldeirão? Se Deus quiser, um dia voltaremos a jogar lá. Lembro muito bem de passar por aquele portão estreito, aquela entrada única entre as Laranjeiras. Eu me centralizava, eu ficava no centro do gramado, ali na arquibancada, sempre na arquibancada alta. Meu pai não gostava da arquibancada debaixo das Laranjeiras por causa do alambrado, e disse que não dava para ver o jogo direito. Ele me levava lá para o último degrau, nós assistíamos o jogo ali. Não dava para ir para o banheiro quando enchia, sempre fui em jogo com as Laranjeiras lotadas, então era difícil ir no banheiro. Aí falava, não vai no banheiro antes, porque depois não dá para ir, porque realmente não dava. Para sair da arquibancada é um buraquinho, uma passagem estreitíssima, com criança era complicado. Mas depois, mesmo na adolescência, quando eu fui, sempre está no meu coração, é sempre uma boa lembrança. Você vê o jogo perto, você vê os seus ídolos de perto. Laranjeiras é histórica, é uma paixão. Começou naquele campinho pequenininho lá em Álvaro Chaves, com uma cerca em volta do campo.
Daí os pais fundadores, em 1909, acharam por bem construir uma arquibancada de madeira, a primeira bilheteria, primeiro estádio a cobrar ingresso para assistir jogo, primeiro estádio a ter uma arquibancada, começando com de madeira, depois o primeiro estádio a ter uma tribuna de honra, primeiro estádio a ter uma arquibancada de concreto, o primeiro estádio do futebol brasileiro, do futebol pentacampeão do mundo. Ninguém tira esse título das Laranjeiras. Só por ser o primeiro estádio do país pentacampeão do mundo, ele já merece ser preservado, ser cuidado, não abandonado, dilapidado, com infiltração, com mato, com uma arquibancada que pode vir a cair. Precisa ser preservado. Ainda bem que temos o IPHAN aí, os órgãos competentes que tombaram grande parte das nossas Laranjeiras para ter essa preservação, porque aquilo ali é história. É a história do futebol nacional. Se hoje você que está me assistindo, é chamado de torcedor, é graças às Laranjeiras, que as pessoas iam lá para as Laranjeiras torcer pelo nosso Fluminense, assistir os jogos, as moças torciam os lenços, as luvas, os homens tiravam o chapéu de suas cabeças e ficavam torcendo de nervoso assistindo a partida do Fluminense. Daí foi cunhada essa expressão torcedor. Se todos os torcedores hoje são chamados assim, é graças às Laranjeiras, onde que nasceu a expressão torcedor. E a gente torce muito para que as Laranjeiras permaneça, que as Laranjeiras seja reformada, seja restaurada como uma obra de arte. Laranjeiras é a nossa obra de arte. É a nossa Mona Lisa, é o nosso Coliseu Romano. Precisa ser preservado, cuidado, pintado, limpo, reformado, restaurado. O Fluminense precisa jogar em sua casa, voltar a jogar lá. É nosso templo. É onde que nossos ídolos jogaram, é onde Tele jogou, é onde Riverino jogou, é onde Washington, Assis, é onde ídolos fantásticos, Manfrini, Samarone, Didi, Gerson, grandes ídolos, Castilho, Carneiro de Mendonça, Preguinho, jogou. Então, esses ídolos que desfilaram no gramado das Laranjeiras precisam ter uma continuidade. Fred precisa jogar lá e outros, o Ganso, precisam desfilar o seu futebol nas Laranjeiras. A gente torce. Eu sou um defensor aqui, pode confiar, pode contar comigo, eu sou um defensor. Acho que o Maracanã e as Laranjeiras podem caminhar juntos. Jogos importantes no Maracanã, clássicos, finais e outros jogos nas Laranjeiras, porque a história precisa ser preservada. As Laranjeiras não diminuem o Fluminense em nada. As Laranjeiras somente engrandece. E o povo que preserva a sua história, a torcida que preserva a sua história, sabe muito bem a força que tem. Se você conhece o Fluminense, se você lê um livro sobre a história do Fluminense, sabe que é Laranjeiras e conhece toda a história do Fluminense, estuda, tem livros, leia, se informe, conheça o Fluminense. Se dedique a conhecer o time que você torce, daí você vai entender a grandeza desse time. Quando alguém vier falar do Fluminense, contar alguma piadinha, você sabe muito bem o que responder. Porque o que não falta no Fluminense é história, é tamanho, é grandeza. É isso aí, conhecer a sua história. Quando você conhece a sua história, você sabe a força que você tem. Você não tropeça, você levanta, você anda de cabeça erguida. Porque tu sabe que a sua história foi grandiosa. E a história do Fluminense sempre foi grande. E o futebol brasileiro é o que é hoje, graças às Laranjeiras. Se a seleção brasileira é o que é hoje, graças às Laranjeiras e graças ao Fluminense. Tá bom, rapaziada? Meus parabéns às Laranjeiras, que completa hoje 101 anos, que complete 101, 105, 110, 120, sempre com jogos maravilhosos lá pra gente torcer pro nosso Fluminense, Caldeirão. Se for para derrubar a arquibancada que não tá preservada lá, não tá tombada, que derrube, faça uma nova. E se não puder,
preserva o que está lá, porque aquilo é história e é uma obra de arte para todos nós que somos tricolores. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijão no coração, não deixe de assistir os próximos vídeos, deixe um like, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo. Fui!